Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma entrevista muito especial neste talk show que é o Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, e vai para todo o estado de Mato Grosso, para todo o Brasil, vai para o mundo, porque nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook da Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Vamos então já colocar a imagem do entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é professor, técnico em laboratório e pesquisador, com uma trajetória marcada pela multidisciplinaridade. Atua na Universidade de Cuiabá, Unic, Croton, onde é responsável pela produção técnica e didática dos estudos dirigidos. É graduado em letras, especialista em didática do ensino superior e estudante especial na área de sismologia pela UNB. Também cursa medicina veterinária e mantém pesquisas nas áreas de linguística, saúde e ciência aplicada. Por isso, a gente diz boa noite a Haroldo Maciel Máximo dos Santos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Obrigado pelo convite. Eu estou olhando aqui, você é formado em letras, é graduado em letras, é especialista em didática do ensino superior, mas agora você está em outra área também, completamente diferente, que é medicina veterinária. Na verdade, eu tranquei o curso. Você trancou o curso. Tranquei o mas curso. Você foi para lá. Mas estive um bom tempo aí já. Sim. É que depois que rolou a pandemia, eu tive que parar um monte de projeto. Sim. E eu acredito que isso foi geral, né, com todo mundo. Mas uma das minhas paixões é poder mexer aí com a área do animal. E você, a questão da sismologia, que acho que é disso que nós vamos tratar. Eu acho que a gente vai tratar da sismologia. Desse assunto aqui, né? Você tem viajado o mundo aí, com seus estudos aí, a questão dos terremotos? Eu apresentei esse trabalho na Austrália, na Universidade de Deakin, né, no sul da Austrália. Apresentei para um grupo de engenheiros no norte de Portugal, né? Tive no Fall Meeting, que é o Encontro de Geofísicos da Califórnia, em 2012, que é o encontro o maior encontro que tem de geofísica acontece lá na Califórnia, é o AGU, né? E sobre a chancela aí da UNB, junto com o professor Jorge França e outros nomes aí, eu fui para a Califórnia apresentar essa ideia, né? Essa proposta que a gente chama de migrações sísmicas a longa distância. É quando um terremoto ele gera outro terremoto e até então, né, isso era considerado impossível. E como é que é a sua receptividade quanto ao seu trabalho nessas regiões que são bastante avançadas nesses estudos? E você chega e fala, sou lá de Mato Grosso, tá bom? Respeita aí que... Na verdade, você é daqui de Mato Grosso? Eu sou de Lorena, São Paulo, mas está aqui já. Eu recebi o título de cidadão mato-grossense. Então, eu me considero... Exatamente. Você fala, saí, vim lá de Mato Grosso e estou aqui. E aí, como é que é? Eu comprei essa briga, né? Eu estou aqui no Centro-Oeste, Cuiabá, o estado é do meu coração, eu defendo com unhas e dentes. Sim. E, logicamente, que quando nas minhas primeiras viagens, o preconceito era muito grande. Primeiro, por quê? Porque você sai para falar de geofísica em outros países, a primeira coisa que eles falam mas geólogo no Brasil é igual tatu. Fica cavando buraco, fica vendo se tem minério, eles não estão lá, não estão preocupados com o terremoto. Parte disso é verdade, mas as grandes mentes que tem aqui no Brasil, eles são capazes de estudos quando isso recebe apoio do governo. Então, quando não recebe um apoio, por exemplo, Mato Grosso, a gente não tem apoio aqui para ter aí sismógrafos para medir a atividade sísmica que a gente tem aqui. A gente tem muita atividade sísmica. Ninguém fala, mas a Baía do Chocororé, Cáceres, Sinop, essas regiões, elas vêm sendo impactadas por sismos, né, há muito tempo.
mas ninguém fala nada porque a gente não tem nem sismógrafo aqui. O último ocorreu aí na divisa aí de Cáceres com... foi... Em que ano que foi isso? Não, foi foi agora? 30 ou 45 dias, 2 meses, vamos lá. Aconteceu um sismo que mexeu a água lá numa das pousadas que tem, no Pantanal. Sim, na beira do Rio Paraguai? Eu tenho que me lembrar onde que foi, mas foi aí perto da Baía do Chacorolé, alguma coisa assim. E o pessoal que depende do turismo ali, fizeram que eles chegaram a tirar alguns barcos com medo de Porto Estrela. Sim. Com medo de pudesse vir algo maior. Então tremeu por alguns segundos e tal. Mas a gente aqui não tem um medidor. Para não dizer que não tem, quando eu estava como aluno especial da UNB, o Dr. Jorge França ele veio para cá em parceria com o Instituto Federal, não foi? Com a FMT, e ele instalou um sismógrafo aí na Serra onde tem o Instituto Federal. São Vicente. São Vicente. Então, o sismógrafo está ali. Não sei nem se o FMT sabia que esse sismógrafo estava ali. E isso gera algum desconforto, porque realmente a gente não tem interesse aqui em sismos. E um dos maiores eventos, um dos maiores terremotos que tem na história do Brasil foi em Porto dos Gaúchos, 6,5, quase 50 anos. Há mais de 50, né? Mais de 50. Que atingiu algumas, não só Porto de... Acho que a cidade não existia, né? Não existia. Hoje ainda é plantação, né? Plantação, exatamente. E que atingiu alguns municípios, né? Você falou em Cáceres, Cáceres tem alguns vestígios do que seria esse tremor, né? Algumas rachaduras finas que passam por algumas casas, né? Os moradores antigos dizem que teria sido dessa realidade aí. Uma coisa interessante parece que nesse evento aí que teve perto de 50 anos, que gerou rachadura e tudo no estado, né? Vamos chamar no estado. Mas a gente escuta também indícios que algumas possíveis lendas do Minhocão, que ele balançou a cauda e que derrubou a igreja lá em Cáceres, por isso eles construíram outras. Tudo isso poderia ser indícios de tremores que afetaram o nosso estado. Então, né? A própria lenda do Chacororé, que teve um grande ruído, e depois foram lá e o pântano tinha invadido, a água tinha subido. Isso são características de algum evento grande que, por alguma maneira, rompeu, e aí a água que tem no subsolo, o solo baixou e ela subiu. Então, isso é interessante a gente saber que no nosso estado carece de uma pesquisa maior, de mais pressuposto, não para mim, para os geólogos, para os geofísicos, para que eles possam entrar nesse estudo mais a fundo. A igreja que você está falando é a Catedral de São Luís, né? Exato. Se não me falha a memória, ela teve 3 desabamentos, né? E tem até uma história que dizem que a lenda, que tinha lá um monstro, alguma coisa nesse sentido. Que, se eu não me engano, ela começou a ser construída em 1919 e foi inaugurada em 1965, lá com o bispo Dom Máximo. Dom Máximo. Isso. Por acaso tem meu sobrenome. Exatamente. Tem seu sobrenome. Eu ouvi recentemente que teria tido um abalo um pouco repentino, acho que toda bala é repentino, né? Assim, rápido, em Poconé? Sim, essa história é na fronteira, na divisa com Poconé com o Porto Estrela aí. Esse abalo foi de 4,3 ou 4,4. Eu tenho dúvida, porque um abalo de 4,3, ele não tem energia suficiente para levantar, para mexer água. Esse abalo que teve lá em Poconé, ele levantou a água a ponto que tremeu as canoas. Então, não sei se um 4,4 ele tem energia suficiente para levantar uma grande quantidade de água. Né? A questão do volume. O que levantou ali para poder conseguir mover uma quantidade de água? Então, para a gente saber mesmo, a gente teria que ter mais sismógrafos aqui para dar
uma medição mais, como que eu vou dizer, como corresponde. Até mesmo outros estados aí, com pouca renda, pouca verba para isso, fica a dúvida se esses abalos que vêm ocorrendo aí, se eles têm mesmo a magnitude aqui. Depois de conhecer o que é um terremoto no Chile, no Peru, nessas muitas viagens que eu fiz, eu chego a questionar as magnitudes que a gente coloca aqui no Brasil. Sim, é a partir de que momento, de que magnitude que começam a ocorrer as tragédias? Bom, aqui no Brasil, quando eu falo aqui no Brasil, é porque a gente tem uma maneira de construir que é fora do padrão, fora da caixinha. Se você disser para mim, escuta, ultimamente construíram aqui uma praia artificial aqui, se tiver um tremor aqui, aquilo ali desaba. Não, porque quem construiu aquilo foram operários chilenos. A construção no Chile ela é preparada para um 9. Se tiver um 9 lá... O 9, o que é isso? O 9 é quando de 6 a 7 metros de terra abaixo de onde você está pisando, ele vai mexer embaixo de você 6 metros. É impossível o gado ficar em pé. Aí não sobra nada em pé. Sim. Ele tem rachaduras no chão, se tiver água, o oceano retoma e depois, quando além do terremoto, o que vier, vem ondas de 20 a 30 metros cobrindo toda a região. Esse é um 9. Sim. Mas a partir de 4.7 a 5.0 no Brasil, por exemplo, vamos lá falar regiões que são totalmente populosas, região Carapicuíba, região de São Paulo, onde tem o maior risco, né? Regiões do Rio de Janeiro, onde as construções já são muito antigas, um 4.7 a um 5.5 já seria devastador ali. Devastador. Você falou 6 metros de profundidade? Não, eu falo da terra, 6 metros abaixo de você mexendo para lá e para cá. É algo inimaginável. Do piso até lá embaixo, você está dizendo? Não, na horizontal. Na horizontal. Então, essa mesa está aqui, ela vai arrastar para lá e para cá. Sim. Tá, mas aí o epicentro, o que é o epicentro? Onde que ele vai ocorrer? Abaixo aí, 17 quilômetros, 20 quilômetros de profundidade. Lá que começa a bagunça? É lá que geralmente a placa, uma empurra a outra. É ali que é o gatilho para que isso possa ocorrer. Sim. Então, por exemplo, vamos falar 4.7, 5.0, não faz nada no Chile. As pessoas continuam dormindo. Né? Sim. Continuam dormindo. Aqui no Brasil, em alguns locais, isso poderia ser destrutivo. Teve um tremor no Peru, tem uns 5 a 6 anos. Esse tremor ele gerou um tremor em Sinop. Eles evacuaram todo um prédio e aí tem lá a rachadura. Isso são reflexos. Reflexos. É possível prever os eventos aqui? Hoje, os cientistas já aceitam que um evento que ocorre no Chile ou no Peru, ele vai gerar abalos no Brasil. Sim. Isso é uma previsão. Sim. Por quê? Porque 2 horas e meia depois do terremoto do Peru, tremeu Sinop. Sim. Tremeu Porto Velho, tremeu cidades do estado de São Paulo. Em 2015, 16 de setembro de 2015, teve um terremoto de 8.4. Devastou a costa chilena. Ah, sim. 2 horas e 40 depois, ele gerou um novo tremor na Avenida Paulista. E aí teve uma escola, se você procurar hoje nos jornais da época, você vai ver que eles esvaziaram a escola, alunos que estudavam, isso foi à noite, e tiveram que sair correndo porque ficaram apavorados. E eu vou dizer para você que esse reflexo que chegou no Brasil, ele era de 4.6, 4.5, não era tão, mas o brasileiro já se assusta. Acima de 4.0, o brasileiro já se assusta. E 4 é a mesma coisa que fazer isso, ó. Isso aí é um 4.0, ó. A caneta está tremendo, você sente a vibração. É quase igual, é semelhante ao que um caminhão estivesse passando aí na porta da sua casa. E esse pequeno abalo seria 4.0. Agora, levantou água ou produziu rachadura, isso é um 4.0.
Aí eu não acharia que fosse terremoto. Eu acho que ia achar que ia ser uma força espiritual. Pode ser. Mas um espírito bem comportado. Bem né? comportado, né? Então, no caso, se você verdade. vê caneca caindo, ou é um espírito mais bravo, Não, mas assim, ou é um terremoto. Mas já dá vontade de correr, né? É assustador. Sim. O que é escala Richter? Escala de Richter. Richter foi um geofísico que ele elaborou a medida. O terremoto gerou tal abalo, ele fez, por exemplo, isso. Veio o nome. Daí ele marcou 4.0. É homenagem a ele. Exatamente. Por escala Richter. Ele deu o nome à medição. Tem a Mercalli, né? Pois é, a Mercalli também é outro nome. A Mercalli Mas é momento diferente, não é? Não, funciona assim, ó. Richter, os grandes centros de medição, a USP, a UNB, o Rio Grande do Norte, a gente mede aqui por Richter. Sim. Mas locais como a Itália, Chile, onde o terremoto às vezes não condiz com a magnitude, eles falam assim, ó, a Mercalli pode ser percebida. Então, assim, o caminhão passou na frente da sua casa, ele deu só um abalinho. Sim. Você fala assim, ó, teve um terremoto aqui, eles marcaram lá 4, porque foi muito profundo. Mas eu senti como se fosse um 5, porque tremeu muito, então ele foi muito mais perto da superfície. Então eles usam o nome Mercalli para dizer como que foi sentido. Percepção das pessoas. Assim. Então, quer dizer que se o caminhão passa em frente à minha casa, se um grupo de motociclistas com aquelas motos enormes passam na estrada e você está na beira da estrada e você sente tremer, não é uma sensação? Treme mesmo? Treme. Vamos lá, vamos falar da indução mecânica. Sim. Vamos lá, que agora a prefeitura está tomando conta mais sério mas tem aquele som Sim. A parte grave do som, ela vai muito mais longe que os médios e os agudos. Essa parte grave, ela faz, por exemplo, dependendo do local que ela está tocando, tremer o quadro da sua parede. Isso é uma indução mecânica. A gente ouve, o quadro Isso é uma indução mecânica. Isso não deixa de ser um abalo. Sim. Tá? Mas ele não vai tremer toda a sua casa. Ele vai tremer alguns objetos que ressonam na mesma frequência daquilo que está sendo promovido ali. Então, se o cara está batendo o bate-estaca dele lá, algumas frequências elas vão gerar aí uma indução sísmica que vai fazer tremer dentro da sua casa alguns objetos. Se ela é mais aguda, ela vai fazer tremer aí sua cristaleira, seus cristais, suas taças. Isso me lembra, não sei se eu posso citar aqui alguma... Teve em algum momento os soldados lá na Segunda Guerra Mundial, eles eram instruídos a quando eles iam marchando e quando eles iam passar sobre pontes, eles eram instruídos a não marcharem, porque uma quantidade de homens marchando no mesmo ritmo, eles provocariam aí o que chamam de indução sísmica a ponto de poder derrubar a ponte. Ponte de madeira, por exemplo? De madeira, de tijolos. Teve uma ponte, agora eu não vou lembrar onde que ela foi construída, que ela foi aberta, ela ficou menos de 48 horas aberta a visitação. Sim. E ela começou a balançar. Sim. Por quê? Porque os pedestres, ao caminharem ali, ela começou a balançar de maneira que eles falaram, não, vai dar ruim. E fecharam uma ponte que custou alguns milhões de dólares. Fecharam. Você está falando uma coisa aqui que me chamou a atenção. Por exemplo, eu estou indo para Várzea Grande. Aí eu estou em cima da ponte Júlio Miller. O trânsito trava lá e aqui. E fica todos aqueles carros em cima da ponte Júlio Miller. Sim. Pode acontecer um abalo? Não, o abalo ele não vai ser pelos carros. Ainda mais que eles estão parados aí. Entendi. A probabilidade de ocorrer um abalo é referente ao peso, eu acho que é isso, né? Sim. Ao excesso de peso, a engenharia já produz uma ponte calculada a isso. Sim. O que ela não calcula, por exemplo, e isso tem chamado muita atenção, é que a maioria das construções que nós temos aqui, elas não são construídas com o pensamento de que nós podemos ter terremotos aqui. As construções são feitas, quem pensa em Rio de Janeiro,
São Paulo, você vai lá nas construções, você vê que as pessoas constroem as casas 4, 5 pisos, um em cima do outro, sem estrutura, com um pequeno, só um ou dois vergalhões aí para sustentação. Isso, se tiver um evento ali, igual em 88 teve na Costa de Santos, um 5.0, as pessoas entraram em desespero em Carapicuíba, Osasco, com medo, entraram em pânico. Agora, isso foi a mais ou menos uns 300 quilômetros, 200 quilômetros da costa, 200 quilômetros ali do local onde o pessoal se assustou ali, né? Se isso ocorre em São Paulo e Carapicuíba, você já com certeza ia ter aí desmoronamento, queda de casa, com certeza. Você está falando daquelas casas, daquelas moradias que eles chamam de laje, que você vai subindo, vai às vezes ali ao 4º andar, coisa parecida, estão em pés de morros. Exatamente. É isso aí, né? E os prédios? Que é aqueles prédios enormes, históricos, coisa e tal. Então, o que aconteceria em caso de um terremoto de alta magnitude? Eu vou falar um assunto polêmico aqui, que daí se você de repente não quer levar o ar, você corta. Mas, se eu te perguntar, o que está acontecendo com o nosso cenário aqui em Cuiabá? Me dói o coração quando eu vejo uma grande quantidade de casarões que representa a história. Eu sei, você como jornalista da Quinta Grandeza do Mato Grosso, acompanhou toda essa recuperação de alguns casarões, mas que eles estão caindo. Eu vi que começou a cair alguns aí sem nada, só com talvez um pequeno abalo por um carro passar ou por uma ventania, eles estão caindo. O que você acha que acontece se algum dia tiver um evento muito forte do lado de lá dos Andes, ou no Atlântico mesmo, e nós tivemos um reflexo aqui um pouco mais forte? Desaparece o centro. Eles caem. Uhum. Então, porque a gente está colocando aí, a manutenção está muito mais lenta do que deveria. Estão caindo, né? Estão caindo, estão escavando aí, né? Alguns casarões. A gente precisa cuidar mais do centro histórico, porque se tiver alguma coisa como essa, por exemplo, eles não estão aguentando a chuva. Sim. Eles estão caindo por isso, né? E se você me disser grandes prédios antigos, o senhor já esteve lá em Santos, né? Alguns prédios ali foram construídos de uma maneira muito equivocada, em terreno arenoso. Então, boa parte, em alguns lugares lá, os prédios eles estão inclinados. Isso é uma coisa que deixa a gente falar, puxa vida, no Brasil a gente tem pouco cuidado aí com coisas relacionadas a esses eventos da natureza. Por exemplo, qual foi a magnitude do terremoto na Birmânia? Birmânia foi 7.6. Pois é, não é tão alto. Mas a profundidade dele, aí que tá, 7.6... 7.2 foi responsável aí pela essa diáspora aí dos haitianos. 7.2 ele rachou o Haiti no meio. De 2010. Isso. 7.2. 7.2, ele rachou o Haiti no meio. O Haiti nunca mais vai se recuperar. O Haiti, território francês, eu não sei se a França, que está preocupada muito com a gente aqui, eu não sei se a França ela vai enviar em algum momento aí vai tentar remediar a situação lá. E na mesma ilha, um lugar fantástico, que é a República Dominicana, não caiu um prédio. Então você vê a diferença de um lugar onde recebe turistas, eles investiram muitos milhões em construção, mas construção de primeiro mundo. É o Caribe, pô. Sim. As praias do Haiti são lindas, mas quando você vê a diferença de pensamento futuro, vou construir para aguentar, né? Não. As construções do Haiti caíram basicamente 80%. Sim. Caíram, vieram... Você falou uma coisa, profundidade, que depende da profundidade. Ela deu na falha ali, foi mais ou menos 28 quilômetros de profundidade. Destruiu. Do piso do chão aqui
Da base aqui, de onde estamos pisando, 28 quilômetros. Exato. E aí não há o que suporte. E aí, por exemplo, se for aí 6 pontos na escala Richter, e aí vai embora lá para 30 quilômetros, é a mesma coisa, a catástrofe é grande. Até 30, 40 quilômetros, um 7 ponto e alguma coisa em São Paulo, ele devastaria. Se você falar assim, Brasília, os prédios mais novos não cairiam. Não, né? Cuiabá, alguns prédios aqui teriam rachadura, mas devastaria com certeza todas as antigas construções. O centro histórico estaria condenado, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Vai tudo para o chão mesmo. Isso qualquer engenheiro pode confirmar depois. Tá. Agora, lá na Birmânia também tem a questão da guerra civil, né? Que aí é outra questão, né? É incrível. Depois do terremoto, parece que os locais, o pessoal resgatando vítimas dos escombros, né? Sim. E ainda fizeram um bombardeio no local, Sim. porque eles estão em guerra civil. Então, assim, uma coisa inaceitável, mas é a política do país deles, então não dá para falar muita coisa. Sim. Agora, o seguinte, você nas redes sociais, eu vejo alguns vídeos que você faz falando em espanhol, né? Você tem audiência nessa região? Como é que você alerta para essas questões? Certo. Eu faço uma análise diária dos terremotos no mundo inteiro e quando alguns eventos que têm correlação e que podem gerar reflexos em algumas áreas do Chile, eles ocorrem, então eu entro ao vivo, né? E aí, em épocas que não tem terremotos, tem aí entre 10 e 15 mil, às vezes 3 mil, às vezes 8 mil, 12 mil. E em épocas de grandes terremotos para o Chile, essa numeração vai a 150, 200 mil visualizações. Então a audiência ela é bem grande nos países do Círculo de Fogo. Os seus vídeos? Isso. 200 mil visualizações. Você vê, no Instagram eu tenho 263 mil seguidores. O Twitter tem 300 e poucos mil, 350 mil seguidores, né? E o YouTube tem 140 mil, por aí. Por que essa audiência? Porque em algum momento que eu disse que algum evento muito forte iria acontecer, aconteceu. No caso de 2016, 2015, foi o terremoto que devastou a La Serena. Sim, La Serena E no Chile. No Chile. Eu dei um alerta 45 dias antes, teve um terremoto no Nepal e no sul do Japão. Daí eu entrei ao vivo na televisão do Chile, dizendo que estes terremotos davam indícios de que um local na costa do Chile chamado La Serena poderia receber um tremor em 45 dias. Você falou exatamente isso? Exatamente isso. E como é que você consegue ter essa percepção? Eu pesquiso no Tempo, tem um site chamado do EMSC, e ali ele te dá todos os terremotos que já ocorreram. Sim. E você vai pesquisando os terremotos e vai vendo que alguns deles se repetem, né? E essa repetição é que eu usei, por exemplo, para ver agora, menos de 45 dias atrás, teve um terremoto no Panamá e eu entrei ao vivo e falei no programa que eu só falo em espanhol para alguns brasileiros, falou, daqui 7 dias vai ter um terremoto de 6,3 na costa brasileira, entre as Ilhas Ascensão e as proximidades da costa nordeste do Brasil. Sim. E esse terremoto aconteceu em 7 dias, a magnitude de 6,3, porque isso já havia acontecido e eles tinham a possibilidade de se repetir. Então fui lá e dei a informação em português e o evento se confirmou ao final dos 7 dias. Sim. Uma coisa legal que dá para falar aqui é que assim que eu fui recebido em Brasília, eu fiz uma previsão. Tem um lugar chamado Chiapas, no México, e teve um 7,2 lá. E essa região, ela geraria um evento igual ou superior na região de Valparaíso.
Eu entrei... Valparaíso é em Chile também. Eu entrei na conta do governo e mandei um e-mail para o presidente dizendo para ele... Do Chile. Na época, o senhor já falecido Sebastião Pinheira. Sim. Eu mandei esse e-mail para ele e, inclusive, na época, Brasília recebeu muitos e-mails contra isso, porque além de mandar um e-mail para ele, eu entrei... A televisão de lá disse o seguinte: se você souber que vai ter um terremoto aqui no Chile, você manda pra gente que a gente vai publicar. Sim. E eu mandei o vídeo para eles e eles falaram em cadeia nacional que viria um terremoto na noite de domingo de 7,2 para a região de Valparaíso, que é a capital deles, é como se fosse o Distrito Federal nosso. Todos os políticos estão ali. E as outras TVs, elas juntaram geofísicos e geólogos e geógrafos para dizer não, que eu era um charlatão, que aquilo não tem valor, que no Brasil não existe um costume. E durante todo o dia, por 7 dias, o pessoal xingando com muito ódio. E na noite de domingo, realmente não aconteceu o tremor. Mas às 0h15 da segunda-feira, o terremoto de 7,2 aconteceu em Valparaíso. Sim, e qual foi o estrago? Caiu ponte, teve muita coisa. Mas eu tive o prazer de receber depois o e-mail do presidente agradecendo. O e-mail do Pinheira. Sebastião Pinheira. Sebastião Pinheira. Tem o protocolo do e-mail oficial e aquilo foi o primeiro indício de que aquela previsão foi oficial. E ela foi confirmada com a magnitude na cidade que... E depois da confirmação, como é que ficou a sua situação? O que as autoridades e aquelas pessoas que foram contra disseram o quê? Teve um silêncio de 3 dias, ninguém... Mas aí eu tive que ir para o Chile. Até então eu nunca tinha pisado no Chile. Daí eu tive que ir para o Chile. Levei aqui 2 amigos, o Gregório Frigeri, que é um grande professor e um garoto genial. Gregório Frigeri é daqui de Cuiabá? O Gregório Frigeri, ele... Filho de Alexandre? Alexandre Frigeri. Você vê, jornalista? Jornalista fantástico, jornalista publicitário. Tem o Mário aqui do estúdio que trabalhou com o Mário trabalhou comigo. Alexandre Frigeri. Mário trabalhou lá, é um grande parceiro, fantástico. E nós fomos para o Chile dar entrevistas em mais ou menos 3 ou 4 televisões de grande porte. Sim. Então, assim, todos os programas estelares que tinha no Chile me receberam para que eu pudesse dar a explicação de como foi possível prever esse terremoto de 7,0. Sim. E aí, aquelas pessoas que criticavam, os cientistas de lá, eles te procuraram? Como é que foi? Na verdade, o ódio cresceu, né? O pessoal passou a odiar ainda mais. Você? Porque disseram que aquilo era o acaso e tal, um 7,0. Aquilo era um acaso e no Chile tem tremores todo dia, realmente é verdade, todo dia tem dezenas e centenas de terremotos lá. Mas os terremotos que eu estava enviando, os avisos, eram terremotos, por exemplo, o 2014, eu fui para o Chile e avisei que na primeira semana de abril tinha o risco de acontecer um evento acima de 7,8 na região de Tarapacá, pelo evento que aconteceu na China e depois na Califórnia. E esse terremoto aconteceu lá, 8,2 na escala de Richter. Esse nós sentimos aqui em Porto Velho. E depois, em 2015, se repetiu. Quando teve um terremoto no Nepal, eu fui para a TV e falei, olha, esse terremoto do Nepal, ele tem correlação direta com o Coquimbo. E ela perguntou, mas que parte de Coquimbo? Eu falei, La Serena. E aí, o bom é que o programa lá, ele sobe as entrevistas e ela fica... Está no ar até hoje, se você procurar. Esse terremoto de 2015, de setembro, ele gerou um filme, que está na Amazon Prime, é o Sísmico. As pessoas não davam credibilidade nenhuma, pelo contrário. Eu não recebi apoio em Mato Grosso, mas a UNB falou, não, vem para cá, que eu vou chancelar esse material. E aí, com um material que eu mandei para vocês aí, assinado por 4, 5 pós-doc, de coautoria, eu consegui levar esse material para Portugal, para a Austrália, apresentei nos Estados Unidos no maior encontro de geofísico, em parceria com a Unic, tá? Falar, a Unic já participou de um encontro de geofísico? Sim, já participou. Eu levei
a Unic a participar. E eu pedi ajuda dentro da própria Unic. E a pessoa na qual eu pedi falou, você sabia que a Terra tem um vulcão em ela, sabe? O conselho foi, cara, fica quieto no seu lugar, para de inventar moda. Mas Brasília deu a oportunidade que eu queria e eu viajei ao mundo e com isso, hoje, já tem mais de 12 anos que eu venho deixando um rastro. Quando eu falo deixando rastro, prevendo grandes terremotos, fazendo o quê? Só pelo backtest. Onde já tremeu e onde se repetiu. E parece que o caos pode existir em outras áreas, mas não na área sísmica. Sim, em Mato Grosso te reconhece ou não? Eu acho Qual que é o reconhecimento? Não, o Mato Grosso, bastante amigos, geólogos, químicos, advogados, pessoas que me conhecem, sabem que não é o acaso, né? Eu defendo que... não é que eu defenda, mas a gente entende que esse caos que a gente acredita que ele existe é porque durante o nosso tempo de educação a gente é educado para acreditar, por exemplo, que tudo é simples. 1 mais 1 é 2. Quando você diz para ele, tá, mas e o volume? 1 gota mais 1 gota, é 2 também? Sim. Não, então, existe uma compreensão formatada para fácil compreensão. Ninguém quer mais pensar. As pessoas que estão na escola hoje, eles não querem mais forçar o cérebro. Tipo, tô aqui, tô tomando uma xícara de café e tô olhando dentro e a fumaça está saindo. Por que a fumaça está saindo? Ninguém quer pensar nisso. Por que geram-se o vórtice, quando está pegando fogo, gera um vórtice? Ninguém quer saber que é por uma diferencial de temperatura. É possível prever furacões? Por que geram-se os furacões? O vórtice que você fala, aquela espiral que faz, isso vai subindo. Exato. Né? E aquele, como é que é? Roda-moinho, aquelas... Tipo o tornado que ocorre. Então. É o mesmo princípio. O diferencial de temperatura do solo e da atmosfera é o mesmo que geram os grandes furacões. São os mesmos. Um diferencial de muito gelado, temperatura a uma certa altitude, quem voa de avião sabe, pode chegar a menos 50 lá em cima. E aqui os oceanos estão aquecendo cada vez mais. Uma pequena parte da Antártica, ali, do gelo, ela vem se deslocando para o nosso Atlântico. Esse diferencial de temperatura é o que pode estar, por exemplo, hoje gerando os grandes tornados, os pequenos... sabe, de repente a gente vai começar a ver tornados aí no sul, ou já está vendo, é porque existe já o diferencial ali propício a um berço de furacões para a gente aqui. Igual o que gera os furacões que afeta lá o Caribe e os Estados Unidos. Em quantas polêmicas você já se envolveu? Bom, por dizer o que eu penso, inúmeras polêmicas. O terremoto, ele é a mesma coisa que ir contra como ir contra 100 anos de estudos, né? Mas os cientistas hoje, quando tem um tremor lá e treme o Brasil, hoje eles já aceitam que esse reflexo pode gerar terremotos aqui horas depois. Isso já é uma maneira de se prever. Então, ou seja, alguns terremotos do Brasil já são previsíveis. Por quê? Porque quando treme lá, você sabe que algumas horas depois vai tremer aqui. Sim. E se isso é possível, por que os eventos do Atlântico também não estariam gerando as perturbações aí no Pará, na costa brasileira, aí no São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ainda mais? Sim, mas assim não depende da localização. Por exemplo, ocorre um terremoto na Birmânia. Certo. Ele poderia afetar aqui ou não, por causa da localização? O terremoto da Birmânia, inacreditável. O terremoto da Birmânia aconteceu assim, ó. Aconteceu no sul da China ali, teve um evento. Daí nós monitorando isso, por 45 dias ele aconteceu perto de Honduras e
já havia um post entre 40 a 65 dias que esse evento poderia acontecer no sul do Chile ou na Tailândia. E esse programa, tá aí, tá no ar, para quem quiser ver. Então já se esperava um tremor como aquele da Birmânia. Eu não imaginava que ele ocorreria a 600 ou 700 quilômetros para frente, mas eu sabia que aquele local receberia um tremor de 7,6. Os caras falavam, mentira, o link está compartilhado no meu canal. Eu fiz um programa ao vivo, dizendo, entre tal dia e tal dia, tem um 7,6 para acontecer, e ele pode acontecer no sul do Chile ou perto da Tailândia, em algum lugar perto da Tailândia e Papua. Esse vídeo está postado, eu acredito que 45 dias antes, que é o intervalo que a gente espera. Ou seja, esse terremoto da Birmânia, ele pode ocorrer entre o Mar das Molucas, sul da Sumatra, ou Papua Nova Guiné, a Lake Baikal, ou pode simplesmente destruir algum lugar entre o Cazaquistão e o sul do Irã. Você entende bem de geografia mundial, Sim, internacional. Então, relativamente. Relativamente, né? Você estuda essa área com frequência? Como que você tem toda essa informação? Cada vez que ocorre um grande tremor, eu tenho que abrir o Google Earth, que é uma aplicação da API, que tem lá o mapa, e ali tem o nome de todos os países, capitais, e a medida mais ou menos. Então, basicamente, eu tenho que olhar para aquilo todos os dias. Por exemplo, quando ocorreu o 6,3 do Panamá, eu tinha certeza que ele iria ocorrer 4 a 5 mil quilômetros depois. Aí você pega um raio lá, você abre dentro do Google Earth o raio de onde aquele evento poderia tocar, e aí você ao vivo fala o nome dos locais. E aí estava ali o Atlântico Norte, perto da Ilha de Ascensão, perto de Fernando de Noronha, a data exata, 7 dias depois. Um 6.0 tem um ciclo de 7 a 9 dias, dependendo da distância aí e um 7, ele anda aí entre de 6 a 9 mil quilômetros. Então, por isso que tem como dizer o local exato onde esse evento vai acontecer, de 45 a 60 dias depois do que ocorreu na Birmânia. Tá, vamos então para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse papo aqui que mexe com a cabeça da gente, né? Falando sobre terremotos, aqui com Boa Noite Elias Neto pela TV Cidade Verde. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite Elias Neto aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com o sismólogo Haroldo Maciel Máximo dos Santos, falando sobre terremoto e da realidade, inclusive aqui no Brasil. Mas os efeitos em Mato Grosso, eles são os efeitos mais abrandados, são os efeitos menores que a gente não sente, não chega a sentir uma consequência maior? Por exemplo, o que acontece ali em Beni, Bolívia, La Paz, geralmente na própria Argentina, são tremores, abalos que ocorrem a 600 quilômetros de profundidade. Então, se ocorrer um abalo a 600 quilômetros de profundidade, ele não mexe nada. Você tem uma pequena vibração aqui, você sente aí, pessoas vão dizer, pô, teve um terremoto de 6,5 em Beni e eu não senti. A Mercalli vai ser 4, 3. Por quê? Justamente isso. Porque foi muito profundo. Então ele só deu uma balançada lá nas louças, mas não fez nada. No Mato Grosso, o local onde aconteceu o 6,5 é na Serra do Roncador, né, Porto dos Gaúchos. Lá não tem cidade. Mas se ocorresse hoje, né? Ainda é uma grande plantação lá, onde você vê lá tem plantação de soja para tudo quanto é lugar. Mas se houvessem casas, prédios, com certeza quem mora em prédio fica apavorado mediante um evento de média de 5, de 6, fica apavorado. Sim. O que é uma tsunami? Bom, tsunami é quando um grande evento acontece, por exemplo, o que aconteceu na costa de La Serena, ele aconteceu e ele deslocou uma grande quantidade de água. Que quantidade de água? A ponto dele gerar lá ondas de 20 metros. Então você imagina a quantidade de força que um tremor tem que ocorrer dentro do mar para ele levantar uma quantidade de
Vamos lá, pensa numa piscina. Estou com uma piscina aqui e você vai e chuta a beirada da piscina. Ele vai gerar pequenas ondas, certo? Isso, um terremoto é como se ele tivesse dado uma pancada na crosta e a crosta deslocado uma grande quantidade de água. E essa quantidade de água ela chega devastando a costa. A única coisa que a gente tem aqui que é interessante, essa que aconteceu em Poconé, o terremoto foi capaz de mover tanta água a ponto de balançar os barcos lá. Isso não pode ser considerado um tsunami, mas esse deslocamento de água é o mesmo princípio mecânico. Podemos dizer que o tsunami é como se fosse, você tem um mar, né? Digamos que o mar seja uma piscina de fibra enorme. Exato. Aí quebra de um lado e ela pende e aí a coisa fica totalmente sem. Exatamente isso. E aí a quantidade de água ela vai para onde... E o incrível é o seguinte, quando aconteceu o terremoto, a água ela recua. Imagina, você vê aqui, você está na praia brincando, de repente a água recuou, foi embora. Você não vê mais ela recuou. Quando ela vier, ela vem, a primeira, são sempre 3 ondas, tá? A primeira onda, ela vem só água. Ela vai arrastando tudo. E lá, você já sabe que vem a segunda onda, que vem com barro, areia, e aí essa você não consegue boiar nela. E a terceira onda, finalmente, vem arrastando tudo. Tudo que ela pega na praia, ela vem arrastando. E aí a cidade onde você vê, a cidade de La Serena, ela ficou com barro até o segundo andar. Eu estive lá nesse filme do sísmico que está na Amazon Prime. Nós fomos com uma equipe aqui, o Severino Neto, o Rafael, eles foram para o Chile filmar o que as pessoas pensaram depois de receber o aviso. Que no dia 16 de setembro ocorreria um terremoto ali, e aí as pessoas, eles coletam depoimento. Bom, eu já sabia, eu peguei as minhas coisas e eu consegui salvar. Eu tinha uma loja na beira da praia e eu consegui retirar todos os meus utensílios. Você tinha? Não, as pessoas dando depoimento no filme. Perdão, entendi. Eu misturei as coisas. Eu fui a pessoa que fui para a TV e avisei, Sim. Na segunda quinzena de setembro, esse evento que gerou essa destruição no Nepal, ele vai acontecer aqui, Sim. em La Serena, no Chile. Em La Serena, eu não falei outros locais. E aí teve algumas pessoas que ainda tentaram dizer, não, mas o Chile treme todo dia. Haviam 70 anos que não havia um terremoto ali acima de 6, na cidade de La Serena, é uma enseada. E naquela noite, o terremoto passou de 7,9, chegou a 8,4, tremeu até o Brasil. E não houve alerta de sirene. As pessoas se salvaram ali, porque já esperavam um grande terremoto para aquela quinzena. Qual a região do mundo que tem mais terremotos? A região que mais treme é o Chile, o Japão e pequenos tremores ali a Califórnia. São os 3 locais. Você vai colocar todo o círculo de fogo, mas esses são os 3 locais que estão mais preparados e que ocorrem mais terremotos no mundo. Bem, muito obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite, Elias Neto. Um bom trabalho e vamos acompanhar. Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Claro, a gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Um grande abraço. Tchau.